Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bem-vindos a essa casa abençoada que nos acolhe com tanto carinho. Hoje teremos uma palestra online com a nossa querida Leila Brandão, a nossa amiga que é de tanto tempo aqui da nossa casa. Ela é palestrante espírita aqui e em outros lugares, e ela também participa dos programas da TV Nova Luz, em outros programas, Cotidiano em Pauta e Muitas Moradas. São 2 programas também muito bons, que vocês assistam, que vocês vão gostar. E aqui estamos, na Casa Espírita Recanto da Prece, uma casa há muito tempo aqui, nesse local, e ela é que sustenta, ela que faz com que a TV Nova Luz funcione e corra o mundo, apresentando esses programas maravilhosos. E também a nossa obra social, Casa de Maria Clara. Então vamos lá, vamos fazer primeiro uma leitura, é do livro Vinhas de Luz, capítulo 30, é o mesmo capítulo que a Leila irá descortinar, falar sobre ele. Então eu vou ler esse capítulo, que intitula-se De Alma Desperta. Nas cartas de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. É indispensável muito esforço de vontade
para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que, em hipótese alguma, devemos permitir que extinga em nós. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadoras centagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto dentro da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-nos insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo do pretérito, que procura perpetuar-se. Nas ações do trabalho, em obediência a determinações da vida, é muita vez levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. O homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustigue, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Um capítulo para muitas reflexões, não é, amigos? Então vamos agora, nesse momento de oração, vamos fazer uma oração, elevar nossos pensamentos, sentir a presença de nossos anjos guardiões. Nunca, nunca nos deixam sós. E pensar em Jesus, esse amigo tão querido, irmão de todas as horas, mestre amado, pastor de nossas almas, aqui estamos, Senhor, reunidos em seu nome. Que possamos juntos, Senhor, sentir as vibrações da espiritualidade superior, nos acolhendo, nos curando, nos acalmando, nos equilibrando, Senhor, para a nossa caminhada. Proteja também a nossa querida Leila Brandão, que irá fazer a nossa palestra de hoje, e que possamos juntos, Senhor, sair daqui bem melhor do que quando chegamos. E que os irmãos que estão acessando esse programa pela TV Nova Luz possam também sentir todas as vibrações em qualquer momento que ele acessar a TV Nova Luz, ele possa sentir. Que vocês possam sentir essas vibrações de carinho e de acolhimento. Obrigada, Senhor, e fique conosco. Agora vamos ter a Leila Brandão. Olá, queridos amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Estamos aqui para darmos um estudo, ou seja, compartilharmos um estudo lindo da doutrina dos espíritos, do livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, com Emmanuel, e estamos aqui para falar da alma desperta. É a lição 30 do Vinha de Luz.
Você está com a sua alma desperta? É a pergunta, porque nós temos que despertar, meus irmãos. Desde o antigo profeta Daniel, ele dizia assim: acorda, ó tu que dormes. Interessante que parece que nós estamos adormecidos mesmo, né? Dentro da parapsicologia, o doutor Grisa, César Grisa, ele dizia assim: por que as pessoas querem tanto serem hipnotizadas? Nós já somos todos hipnotizados. O importante agora é deshipnotizar, porque todos nós estamos hipnotizados, segundo o doutor Antônio Grisa, César Antônio Grisa, estamos hipnotizados pelo mundo de ilusão, que os orientais chamam de Maia, né? Estamos muito apegados, meus irmãos, a esse mundo tão transitório. E aí nós vamos lembrar, nesse texto de Emmanuel, em Lucas, na passagem no capítulo 12, versículo 16 a 21, em que Lucas conta o que Jesus contou, uma parábola que Jesus contou, que um agricultor rico tinha produzido naquela época, naquela temporada, uma colheita tão fantástica, tão grande, que ele percebeu que os seus celeiros não cabia tudo aquilo que ele iria colher. Então, ele ficou pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com isso tudo que eu estou colhendo? Aí ele teve uma ideia, já sei, vou aumentar os meus celeiros. Então, ele destruiu os celeiros pequenos que ele tinha e aumentou os celeiros para guardar tudo aquilo que ele havia produzido. E aí ele disse para si mesmo: ó, minha alma, coma, beba, aproveite a vida, porque agora você vai ganhar tanto dinheiro que você não precisa se preocupar com amanhã. E aí Jesus termina essa parábola dizendo: louco, imprudente que és, porque esta noite mesmo Deus chamará a tua alma. Então, nessa parábola de Jesus, ele lembra que nenhum de nós sabe exatamente o momento que deverá retornar à pátria espiritual. E isso é muito importante a gente não saber, porque senão você já pensou, se você soubesse que amanhã você não vai acordar mais na Terra, o que você faria no dia de hoje? Você ficaria quase louco. Ficaria louco antecedendo a sua viagem. É igual uma preparação para uma viagem, né? A gente, quando está se preparando para uma viagem, a gente tem que pensar em tanta coisa de colocar na mala. Hoje nós temos tantas necessidades dos supérfluos, né? A gente tem que pensar em tanta coisa. Imagina se a gente soubesse exatamente o dia que teríamos que retornar à realidade espiritual. Porque o retorno à realidade espiritual é uma boa notícia, porque antigamente nós imaginávamos que, ao retornar à dimensão espiritual, a gente só tinha 3 opções: ou ir para o céu, ou ir para o inferno, ou ir para o purgatório. Como a gente compreende que não temos conquistas ainda para habitar mundos felizes, nós contávamos que iríamos para o inferno ou para o purgatório. Daí o medo que nós desenvolvemos com relação à morte. Às vezes as pessoas que sabem que dentro da doutrina espírita a gente não acredita em morte, aí as pessoas dizem assim para a gente: mas Leila, você sabe que não vai morrer, mas por que você tem medo da morte? Por que todos nós temos medo da morte e ninguém quer morrer? Meus irmãos, essa pergunta é muito fácil da gente responder, porque, apesar de nós já termos morrido muitas vezes realmente, que a vida é uma só e nós temos múltiplas existências, apesar da gente já ter desencarnado, muitas vezes vamos falar a linguagem certa, né? Porque
desencarnar é deixar o corpo de carne. Então, nós já desencarnamos muitas vezes. E como nós não recordamos como foram realizadas as nossas mortes, a nossa intuição nos diz, daí o medo, que todas as vezes que desencarnamos em vidas pregressas, nós desencarnamos com muito sofrimento. Então, na verdade, a gente não tem medo da morte, a gente tem medo de sofrer para morrer. Nós temos medo da dor que antecede a morte. Mas isso também é um fator de ignorância, que os espíritos dizem, vocês não são maus, nós não somos maus, nós somos ignorantes. Porque Kardec, ele coloca tão claro que morrer é como deixar o fundo do mar, o fundo do oceano, ir para a superfície ver o sol. Isso que ele define poeticamente, embora ele diga que não é poeta, mas ele define poeticamente o que é morrer, é sair da escuridão e alcançar a luz. Isso que é morrer, porque nós vamos para a verdadeira vida. Nós somos espíritos imortais e fomos criados para o amor e a felicidade. E quando nós retornamos à carne, quando nós reencarnamos no mundo físico, a gente tem um propósito. Por isso, nós recebemos o nosso corpo espiritual. Então, quando Emmanuel diz no texto de Alma Desperta, ele diz assim, desperte o dom de Deus que existe em ti. Isso é a fala de Paulo a Timóteo, que Emmanuel recorda que Paulo, na Epístola aos Timóteos, ele diz, desperte o dom de Deus que existe em ti. Então, despertar o dom de Deus representa entender, compreender o que somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso papel no mundo e despertar para essa realidade espiritual, porque a gente leva a vida material tão apegados aos valores materiais, às coisas materiais, que a gente esquece que uma hora Deus irá nos chamar e nós iremos não com os bens que nós conseguimos adquirir, não com as coisas que nós pensamos que possuímos, mas vamos desencarnar da mesma forma espiritual em que nos encontramos. Ninguém vai ser mais perfeito porque morreu e nem menos perfeito, porque a vida tem noção de continuidade. Então, se ele fala que a vida tem noção de continuidade, ele diz assim, nós temos registrados em nós, diz Emmanuel, as múltiplas personalidades que já tivemos. E cada personalidade, aí eu vou fazer uma analogia que Leon Denis faz no livro Não Invisível. Ele diz assim, um rio, ele tem um rio caudaloso, né, um rio grande, ele tem vários afluentes do lado direito, do lado esquerdo. Esses afluentes, eles saem para outras direções, mas eles também desaguam no mar, ou desaguam no próprio rio, ou voltam para o próprio rio. Esses afluentes, eles, na sua caminhada, eles realizam feitos, conquistas, né? Então, o Leon Denis fala que cada existência nossa é um afluente desse rio que é a vida. Então, nós temos uma vida só que vai em direção ao mar da perfeição, digamos assim. Vai em direção à perfeição. Então, quando nós temos uma porção de afluentes, a nossa vida, os afluentes são as existências, diz Denis.
em cada existência, em cada saída dessa, que é a nossa vida, em cada saída, ou seja, em cada encarnação, nós amealhamos méritos e também deméritos. Quando nós agimos dentro das leis amorosas do nosso Pai, com certeza vamos ter méritos. Mas quando nós nos revoltamos às leis de amor e de sabedoria e nos apegamos aos valores materiais, e mais do que isso, não tratamos de aperfeiçoar a nossa alma imortal, ou seja, conquistar virtudes, na verdade, muito mais do que conquistar virtudes, é combater as imperfeições. Por isso, Allan Kardec diz assim: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas imperfeições, porque ao longo das múltiplas existências, por ignorância, cada personalidade que nós movimentamos ficou focada nas leis da matéria, querendo granjear bens, querendo posições sociais, desejando tirar vantagem em cima do outro, achando que tudo que nós fazemos ninguém está vendo. Isso é tão infantil, né, meus irmãos? A gente achar assim, eu estou fazendo isso aqui. É igual quando a gente é criança, né? Que a mãe falou assim, olha, você não vai comer aquele chocolate. A mamãe comprou para você, está escondido lá na gaveta. Eu quero mostrar para vocês que está lá, mas vocês só vão comer depois do almoço, ou depois do jantar, ou na horinha do lanche. Não pode mexer ainda. Aí você vai escondidinho, vai lá, pega o chocolate e come. Você acha que ninguém está vendo, mas aí você deixou marca na sua boquinha, tudo, ficou toda borradinha de chocolate. Então, é assim que a gente faz com relação à vida. Você acha que está fazendo uma coisa errada, sua consciência não está aprovando o que você vai fazer. A sua intuição também lhe diz, eu não devo fazer isso, mas a gente vai por teimosia, a gente vai e faz. Mas esses atos deixam marcas no nosso psiquismo. Não só no nosso psiquismo, mas na psicosfera, como diz André Luiz. Nós registramos, são chamados os esotéricos, né? Chamam de registros acásicos, eu acho, o nome é esse, que registra tudo que nós estamos fazendo. Fora isso, Paulo de Tarso diz assim, nuvens de testemunha lhes acompanham. Então, veja bem, meus irmãos, nós temos o mundo dos invisíveis, dos desencarnados, que nos acompanham, porque os nossos pensamentos sintonizam com tipos de mesma elevação espiritual que nós temos. A gente sintoniza com essa turma e eles observam tudo que a gente está fazendo. E se nós estamos realizando uma coisa errada, estamos com a alma bem adormecida, porque despertar é tomar consciência de que todos os nossos atos têm consequência, que tem sempre alguém assistindo o que nós estamos fazendo, e se nós estamos agindo de uma forma errada, o que vai acontecer? Os espíritos que estão nos acompanhando, se eles são bons, se são melhores do que nós, ele vai nos advertir intuitivamente. Não faça isso, amigo. Não faça isso, amiga. Mas a gente não quer ouvir, a gente quer fazer. E aí a gente vai e faz. E quando você realiza um ato
que você mesmo não aprova, mas você justifica por alguma razão, não, todo mundo faz isso, por que eu não vou fazer? Se todo mundo desvia dinheiro, por que eu não vou desviar dinheiro? Né? Se todo mundo declara o imposto de renda e oculta tanta coisa, por que eu não vou fazer? Todo mundo faz, então é legal, mas não é moral. Então você faz, aí você atrai espíritos que chamam até outros. Olha, vem aqui, porque essa turma aqui é boa, vai nos ensinar a ser mais astuto, a ser como a escola de vingadores que André Luiz cita no livro Ação e Reação, que os espíritos maus eles se reúnem para organizar uma vingança contra alguém ou contra uma sociedade, enfim, eles se reúnem, se agrupam, traçam estratégias, não é? Para nos levar a repetir os mesmos erros de outrora. Por isso que Emmanuel fala, temos registrados em nós as múltiplas personalidades que tivemos. Somos como um condomínio espiritual, porque temos várias personalidades que nós mesmos movimentamos, e essas personalidades, elas tiveram amigos no passado. Nós tivemos muitos amigos no passado. E eles nos encontram. Se eles estiverem encarnados, eles vão encontrar na mesma casa espírita que você fez opção por participar, no trabalho que você vai realizar, você vai reencontrando esses parceiros do passado. Então, é muito comum a gente encontrar amigos que viram irmãos. Meu Deus, eu gosto tanto dessa pessoa, ela me compreende muito melhor do que o meu próprio irmão, né? Assim, que fazem parte da nossa trajetória espiritual. Amigos que nós fizemos em outras datas. Se são amigos de verdade, muitas vezes esses reencontros parecem ser da nossa alma gêmea, de tão interessante, de tão atrativo, né? Como diz o Fábio Júnior, né? Que canta carne e unha, alma gêmea, bate coração. E é isso mesmo, você encontra amigos de longas datas. E aí, quando você encontra, parece que você encontrou um pedaço seu, uma outra metade sua. A gente só não pode confundir com o parceiro da atual existência, porque às vezes você está numa parceria e encontra um outro parceiro que você acha melhor, mas aí tem que tomar cuidado, porque existem os compromissos, né, assumidos, e que muitas vezes a gente se encontrou primeiro o X, digamos assim, o amigo X que você encontrou primeiro, e você vai substituí-lo pelo amigo Y, mas o X chegou primeiro. E não existe nenhuma coincidência. Foi um planejamento seu de encontrar esse amigo X primeiro. Então, quando a gente vê as pessoas mudando a parceria, né? A parceria de um casamento ou de uma vida juntos, mudando com tanta facilidade, demonstra a própria ignorância com relação ao sentido da vida. E olha, nós colocamos também para relembrar que nós precisamos, como diz o Emmanuel, o autoconhecimento. Como que você vai se conhecer? Porque muita gente quer assim, eu gostaria muito de fazer uma regressão de memória. Eu gostaria muito de saber quem fui eu no passado. Mas isso daí é irrelevante, meus irmãos, porque hoje você já é outra pessoa. Quando a gente está na reunião mediúnica, vem um espírito do passado dizendo você não era assim, você está muito fingida, você é isso, você é aquilo, é interesseira, aí a gente responde com muito carinho. Meu irmão, aquela de ontem já não sou mais eu.
eu sou essa aqui, nessa última personalidade, que é a melhor versão que eu consegui. Então, eu não vou retornar àquela personalidade do passado. E você, se quiser caminhar conosco ou comigo nessa nova jornada, seja bem-vindo. Mas se você quiser me atormentar para que eu volte a ser aquela mesma pessoa do passado, vai perder seu tempo, porque eu já estou muito decidida, eu já estou com a minha alma desperta. Então, Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: para você saber quem você foi no passado, você deve observar atentamente aos seus impulsos. O que você gosta muito de fazer? O que você realmente deseja fazer? Porque seus desejos têm a ver com as coisas do passado. E quando você percebe que você deseja alguma coisa que te fez cair no passado, a sua intuição lhe diz: não, isso mais não. Eu posso desejar, mas eu não vou mais repetir esse tipo de conduta, esse tipo de escolhas. Então, é através da observação dos seus impulsos, dos seus desejos, que você saberá exatamente quem você movimentou no passado. Você repara quais livros você tem preferência de ler, quais filmes você gosta de ver. Eu tenho uma amiga minha, que, aliás, já até desencarnou, e ela adorava filme de terror. É uma das raras pessoas que adorava filme de terror. Quanto mais terror, quanto mais suspense, mais ela gostava. E aí eu fico pensando, qual será a personalidade que ela movimentou no passado, né? Dá para a gente pensar a respeito. E também a gente mesmo tem que fazer isso com relação a nós mesmos. Que tipo de filme a gente prefere? A gente gosta muito de fazer fofoca, de fazer intriga, gosta muito de saber da desgraça do outro para saber que você está muito bem. Ai, eu adoro saber que o outro se deu mal, porque aí eu vejo como eu estou bem. Esse tipo de comportamento que você tem, começa a se analisar, meus irmãos. Não sem misericórdia, mas com misericórdia, para você se conhecer perfeitamente e saber quais são esses impulsos que você precisa domar, como diz Allan Kardec, domar essas imperfeições, porque às vezes a gente tem uma tendência ao revide, né? Quanto de nós fala assim: ah, não, eu não vou falar nunca mais com aquela pessoa, porque ela foi tão desagradável que eu vou ser desagradável com ela, então eu prefiro evitá-la. A gente gosta muito de vingança. Quando a gente vê que uma pessoa errou muito em relação a gente fala assim: ai, mas eu vou adorar se eu ver essa pessoa cair, passar mal, etc. E tal. Então, isso são observações que a gente tem que fazer com relação à nossa própria conduta, para despertar realmente a luz que existe em nós. Que nós somos filhos da luz, filhos de Deus, e nós estamos colocando muitas sombras. Não é colocando, a gente já traz as sombras, né? Mas a gente está evidenciando as sombras do próprio psiquismo. Então, para a gente ilustrar essa palestra, que eu gosto muito de cantar, eu trouxe uma música maravilhosa que eu vou cantar bem lentamente, com essa voz, como diz meu amigo, de pato rouco, né? Não seria pata rouca, mas não tem importância, o importante é a letra
é o sentimento, que a música mexe com as fibras do nosso coração. E essa música de Milton Nascimento, ela diz assim: portanto, amor, portanto, emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim, preso às canções e entregue às paixões que nunca tiverão fim. Vou me encontrar longe deste lugar, eu, caçador de mim. Nada temer senão o correr da luta, nada fazer senão esquecer o medo, abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou me buscar, vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Então, essa canção do Milton Nascimento, ela nos dá um roteiro para despertar a nossa alma. A lição de alma desperta, o Milton Nascimento foi perfeito quando ele diz: por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Então, quantas vezes nós agimos mal achando que estávamos sendo movidos pelo amor? Quanta gente mata o outro por um amor enlouquecido, né? Como diz Manuel Filomeno de Miranda, o ódio é o amor adoecido. Quando você odeia uma pessoa a ponto de querer acabar com a vida dessa pessoa, é porque você tem uma fascinação, um adoecimento com relação a esse amor que você imagina nutrir por essa pessoa. Então, diz Milton Nascimento: por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Então, você tem que observar qual é a força do seu amor, digamos assim. Que nível de amor, porque o amor tem uma escalada evolutiva, como diz Lázaro no capítulo 11, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: do mais rudimentar instinto, passando pelas sensações, entrando nas emoções e estagiando muitas vezes nessas emoções, nem sempre equilibradas, né? Porque o nosso amor pode estar adoecido e a gente entra em desequilíbrio. A gente desenvolve uma inveja horrorosa, um ciúme, a nossa alma se torna ególatra, né? Egoísta, só pensa nela mesma. Porque na parapsicologia tem uma frase muito interessante, que ela diz assim: quando você pensa que o outro não gosta de você, na verdade, você é indiferente, mas ele gosta é dele mesmo. Então, ele é um ególatra. Então, ele não tem a capacidade ainda de amar. Para a gente amar, nós temos que examinar essas paixões da nossa alma. Por isso que Lázaro, nesse capítulo, ele diz: lá do mais rudimentar instinto, é um tipo de amor, porque é um amor-atração, né? Os animais se atraem também. A atração, a lei da atração é um tipo de amor. Até chegar no nosso nível emocional,
que a gente gosta do outro com dificuldade, desde que ele gosta da gente, nós somos capazes de amar por amar o amor, a gente só ama e quer reciprocidade, e às vezes a gente quer ser amado e também não dá amor. Como nós queremos ser amados se a gente não sabe ainda dar o amor? Então, diz Lázaro que a gente constrói o maior de todos os sentimentos, que é o amor, que é o projeto de vida de Jesus. Ele veio para nos ensinar o amor. E por isso ele falou 48 parábolas. E nessa parábola de hoje, que nós destacamos para o ensino de hoje, a alma desperta, ele fala desse homem adormecido, que ele estava em abundância, uma colheita de abundância, mas não passou nem um pouco na cabeça dele, como não passa na nossa, quando você faz uma venda maravilhosa, quando seu salário está muito alto, você só pensa em guardar dinheiro para o amanhã. Ai, meu Deus, é tão engraçado que a gente é assim ainda, né? Ainda somos assim. Você tem que guardar dinheiro. Ah, não, eu vou precisar de dinheiro amanhã, eu vou adoecer, e se eu morrer antes, eu tenho que deixar alguma coisa para os meus filhos, né? Assim que a gente pensa. Mas por que a gente não pensa em repartir um pouquinho, meus irmãos? Dar um pouquinho, porque tem tanta gente necessitando de ajuda, de apoio, não só financeiro, mas especialmente precisando de um abraço, de um carinho, que tudo isso é caridade. Então, o Milton Nascimento, ele fala assim: preso às canções, entregue às paixões. O que é preso às canções? É preso às suas crenças, na verdade. Cada pessoa tem uma crença pessoal. Tem uma amiga minha que ela começou aí no espiritismo comigo, ficou uns 2 anos frequentando a casa espírita e tal, e de repente eu me surpreendi que ela falou assim: ah, Leila, eu decidi voltar para a minha fé, a minha primeira escola foi o catolicismo, o meu marido, ele também, ele não gostou da ideia de eu me tornar espírita, meus filhos também não, então eu voltei para a igreja, agora estou muito feliz frequentando a igreja. Eu falei: que bom, amiga, que bom, acho bom que você está feliz lá. Ela falou: não, mas o negócio é que eu acho o espiritismo muito difícil, muito complicado, muito complicado. O espiritismo faz a gente achar a dor coisa boa, umas coisas assim que eu ainda não entendi, e vou deixar, se existir outra encarnação mesmo, que eu tenho dúvida, eu vou deixar para entender isso na próxima encarnação. É opção, né, meus irmãos? É escolha. Não adianta forçar ninguém a nada. Como diz no Evangelho, não cai uma folha de uma árvore que não esteja no momento certo. Tudo tem seu tempo de acontecer. E a gente querer antecipar esse tempo não dá certo, não dá certo. Graças a Deus, fiquei feliz que ela se encontrou novamente na religião dela, porque ela podia correr o risco de ficar sem religião. Eu não gostei aqui, não gostei lá, onde é que eu vou, né? Porque é importante ainda no nosso nível evolutivo a gente ter uma religião. Então, preso a canções, é preso às suas crenças. Quando a sua crença é muito arraigada, você não consegue se desvencilhar. Quando você fica preso às canções, tem determinadas crenças que são crenças ruins. Por exemplo, essa crença que o homem não pode chorar. O homem não chora, o homem tem que ser durão. Coitado, explode o coração. O homem sempre explode o coração primeiro, porque ele não consegue derramar uma lágrima. A lágrima sei lá, é um soltar das suas emoções que estão doendo. Então, você alivia o seu coração.
o homem pode chorar sim e deve chorar, porque todos nós precisamos das nossas lágrimas, né? Das nossas maresias nos nossos olhos. E aí, essas crenças, nós ficamos acreditando por mais de 1000 anos que quem nasce na Terra já nasce no pecado original, né? Já nasce pecador. E essa crença também nos deu uma certeza de que, por mais que nós fizéssemos, nós éramos pecadores e não merecia ser feliz. Então, já que eu sou um pecador, eu já nasci pecador e não posso me batizar porque não acredito na água do batismo, então eu vou morrer cheio de erro, cheio de pecado. Então, para que eu vou me aperfeiçoar, né? Então, assim, ou se você acredita que aquele batismo que foi instituído por João Batista, porque quando João Batista instituiu o batismo no Rio Jordão, as pessoas tinham que falar todos os seus erros em voz alta, prometer que não ia repeti-los, aí ele dava aquele banho no Rio Jordão e aquela pessoa já estava preparada a receber a boa nova através da presença de Jesus. Então, se nós olharmos para dentro de nós mesmos, avaliar os nossos defeitos mais ocultos, que muitos defeitos a gente esconde, só a gente sabe, né? Porque todo mundo quer ser amado. Então, você já está fazendo o seu batismo. Você já está pronto a receber o projeto de amor do Pai. Esse é o verdadeiro autoconhecimento. Então, preso às canções, entregue às paixões que nunca tiveram fim. Quantas paixões a gente tem e uma vai substituindo a outra, né? A gente tem um somatório de paixões. Aí, meu computador também, de vez em quando, ele fica estressando comigo. Ele fica sacudindo comigo. Acho que quando eu mexo muito a mão, tem que ficar mais quietinha, né? Aí ele dá uma tremedeira nele aqui. Então, preso às canções, entregue às paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Então, quando você busca compreender quem é você, observando os seus impulsos, as suas paixões, as suas manias, você vai se encontrar com você mesmo. Vai ser também um autodescobrimento. Você vai saber por que fulana te deixa tão irritada, que fulano, quando falou aquilo, te magoou tanto. Quais são as suas dores verdadeiras? Porque quantas vezes, meus irmãos, a gente está chorando numa mesa mediúnica e acha que está recebendo espírito e, na verdade, é a nossa alma imortal que está chorando uma vida anterior que foi muito sofrida. E aí, quando o doutrinador ou o esclarecedor, o dialogador, que hoje tem o nome de dialogador, né, vem dialogar com esta alma que está tão dolorida e falar com ela que a vida vale a pena e que as dores fazem com que a gente se torne melhor, ela está doutrinando a si mesma, e isso é maravilhoso. Tem gente que diz assim, é anímico, aquela pessoa está assim, mas não tem espírito nenhum ali. Claro que tem, o dela, né? É claro que tem. Anímico quer dizer, é da própria alma, não é um fingimento. Falar assim, a fulana está fingindo que tem espírito ali, como muita gente diz. Não, não está fingindo. Realmente é o espírito dela, de outras encarnações, que está se manifestando. E muitas vezes trazendo espíritos daquela encarnação para a reunião, para serem tratados juntos. Isso que é a beleza da reunião mediúnica.
Então, vamos continuar com Milton Nascimento, que ele diz: nada temer senão o correr da luta. Não adianta fugir, meus irmãos. A luta é aqui e agora. Você falar assim, eu não quero mais saber da vida dura, não. Eu vou entrar no mosteiro, vou meditar lá aonde tiver um mosteiro bem isolado, eu vou lá ficar meditando. Não, não é o caminho correto. O caminho correto é você enfrentar a sua luta, pegar a sua cruz, como disse Jesus, e segui-lo. Porque é isso que nós viemos fazer aqui na Terra, renovar a nossa alma, nos tornar melhores. Nada fazer senão esquecer o medo, deixar esse medo para lá. Vamos tirar o medo do nosso vocabulário. Medo de morrer, não tema morrer. Se você ficar apegado aos valores da Terra, eu não quero morrer, eu não quero morrer, você vai sofrer muito. Quando você perceber que, através de uma doença ou de um susto, quando você perceber que está chegando a hora de você desencarnar, relaxa, procura ajuda espiritual, Senhor, me ajude, eu me entrego a Ti. Mas se você ficar resistindo, aí você vai sofrer. Porque se chegou a hora da gente desencarnar, quanto mais a gente se acalmar, melhor é para nós. Você vê que cada pessoa que desencarna fica com uma fisionomia tão serena, porque foi acolhida pelos amigos espirituais, tem lugar para todo mundo na dimensão espiritual, se não é num lugar muito iluminado, mas é um lugar que você vai se tratar, um lugar que você vai planejar o seu retorno, se for o caso, ou não. Cada um é uma história linda. Então, não vale a pena ficar com medo. O medo baixa a nossa imunidade. Quando você está com medo de alguma coisa, você está se sentindo ameaçado, lembra de Jesus. Grita por ele, seu guia espiritual. Quantas pessoas esquecem de que tem um guia espiritual? Aí ele diz: abrir o peito à força numa procura e fugir das armadilhas da mata escura. Ou seja, nós estamos no lugar certo com as pessoas certas. E muitas vezes a vida nos arma armadilha quando reencontramos pessoas que afetivamente fizeram parte do nosso psiquismo e que a gente reencontra, é uma maravilha, mas é uma armadilha, porque muitas vezes faz você desviar da sua rota. Procura sempre, quando levantar, agradecer a Deus mais um dia na Terra. E quando dormir, avaliar, como disse Santo Agostinho, tudo o que você fez durante o dia, para você conhecer os seus próprios impulsos e despertar a sua alma para o trabalho que você precisa realizar na Terra. Longe demais, sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir eu, caçador de mim. Então, que vocês possam se encontrar, meu irmão, buscar a você mesmo, no fundo da sua alma, o que você precisa corrigir. Você veja, para encerrar, os nossos irmãos lá no Sul estão precisando de tudo, né? Tiveram que recomeçar, é como se fosse uma nova encarnação. Perderam tudo através das águas. E aí você diz assim, mas por que todo mundo que estava lá estava em expiação? Não. Tem muitos espíritos que participam dessas expiações coletivas para serem ajudantes uns dos outros. É também um aprendizado. Tem verdadeiros missionários que escolhem esse tipo de compartilhamento, de prova compartilhada, que uma prova compartilhada dói menos.
Vocês veem que ficou todo mundo reunido nos ginásios, um conversando com o outro, com psicólogo, para ajudar esse recomeço. É uma nova encarnação na mesma encarnação. Olha que coisa impressionante que é a lei de Deus, né? Então, oremos pelos nossos irmãos, por nós mesmos, que a gente aprenda nessa trajetória a nunca reclamar de nada. Como diz o rei Salomão, tem 3 coisas que trazem felicidade para a nossa vida. A primeira é acreditar na justiça divina, ou seja, não existe ninguém injustiçado. A segunda é a gratidão a Deus. Acreditar, agradecer, agradecer a tudo e a todos. E a terceira, tão importante quanto as outras 2, é vencer as suas imperfeições. Especialmente, diz o rei Salomão, a inveja e o ciúme. Porque se o ciúme é ruim, que tenta prender o outro, a inveja é muito pior, que a inveja tenta destruir o outro através de calúnia, através de mentiras, através de falsidades. Então, essas imperfeições precisam ser carinhosamente combatidas. Não é você ficar se flagelando, não. Esse flagelo não existe mais, ninguém quer saber disso. Mas é carinhosamente e com misericórdia tentar tirar as suas imperfeições. Muita paz para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deixei um pouquinho, e como vai ser passado aqui na tela, né? Aí sim, a menina deve agradecer e tal. Alô? Estamos sem som, voltou o som. Para que esse programa chegue a muitos corações, não é? Compartilhem, toca ali no sininho, que vai chegará a espalhar pelo mundo esse programa e muitos outros da TV Nova Luz. E temos vários irmãos que estavam aqui não, assistindo online o nosso programa. Helena Padilha de Menezes, nossa querida Helena, que lê no início do programa essas poesias maravilhosas. Vera Borge, Rosângela Reis da Cunha Monteiro, Ana Paula Marques Fraga, Lídia Russo, Leandro Gomes, Ana Maria Santos da Silva, Rosângela Lira, querida Rosângela, Gilvana, oi Gil, um beijo, Neide Ferreira, Vânia Maria Furtado Brandes, um grande beijo a todos. E vamos à nossa oração de agradecimento por esses momentos muito bons para as nossas reflexões do dia e de muitos dias, não é, amigos? Vamos lá. Vamos elevar nossos pensamentos, sentir a presença amorosa e bondosa do nosso Mestre Jesus. Suas mãos postadas sobre nossa cabeça, sobre os nossos ombros, nos abraçando, derramando sobre nós as suas bênçãos de amor. Senhor Jesus, Mestre querido, gratidão eterna por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que recebemos dessa espiritualidade tão amorosa, por tudo que recebemos de Ti, Senhor, nessa nossa caminhada de aprendizado, de evolução, nesse planeta escola. Aqui estamos, Senhor, agradecidos por tudo, agradecidos pela vida, pela reencarnação. Gratidão sempre, Senhor. Que a misericórdia de nosso Pai,
recaia sobre todos nós, sobre todos os irmãos em humanidade, e que assim possa ser. Obrigada, Senhor. Fiquem em paz, amigos, e até o próximo programa.